Se você acha que é a única que sempre se apaixona pela pessoa errada, a minha história vai provar que sou pior nesse aspecto. Eu tenho apenas 18 anos, mas já vivi o romance mais estranho de todos. Tanto que minha mãe expulsou meu namorado de casa logo depois de um jantar de funeral. Hoje não estou tão aberta a qualquer relacionamento e aqui está o porquê. Tudo aconteceu nas minhas primeiras férias após a formatura do ensino médio. Eu estava super feliz por meus pais terem me deixado viajar com meus amigos para a Itália, para descansar a mente antes de iniciar os estudos na faculdade. Só que eu me apaixonei. O Jonathan tinha ido para a Itália a trabalho. Nos conhecemos quando, por acaso, estávamos comendo no mesmo restaurante. E, opa, ele era muito mais velho que eu, mas era lindo e se portava como um verdadeiro cavalheiro. Ele me cortejou como se fosse um príncipe de conto de fadas, com flores, passeios românticos e tudo mais. Embora pareça clichê, eu duvido que alguma garota deste mundo não ficaria louca por um cara assim. Então, pouco tempo depois, eu já tinha me apaixonado por ele, e minha viagem acabou se tornando mais do que simples férias escolares. Mas aí, minha mãe ligou para dar uma notícia terrível. Ela disse que a mãe dela, a minha avó, havia falecido e que era melhor eu voltar para casa o mais rápido possível. Claro, a notícia não poderia ser pior. Eu comecei a arrumar minhas coisas assim que desliguei o telefone e meus olhos se encheram de lágrimas de novo assim que terminei de enxugar as antigas. Era estranho, mas algumas semanas antes, quando peguei o voo para a Itália, senti que já era uma adulta e agora tudo o que eu queria era ter alguém ali para me ajudar, para tomar todas as decisões no meu lugar. O Jonathan foi a única pessoa com a qual pude contar. Ele cuidou das passagens e tal, e até se ofereceu para me ajudar durante esse período. E fiquei muito grata por isso. Mas assim que aterrissamos no aeroporto, uma sequência de coisas estranhas começou a acontecer. Meu pai veio para nos pegar e nos levar para casa. Quando viu o Jonathan, ele ficou um pouco surpreso com a idade dele, digamos assim. Quer dizer, eu avisei meus pais que não estava voltando sozinha, mas eles deviam estar esperando ver um cara jovem chegar comigo, e não um homem que poderia ser amigo do meu pai, acho. Durante o trajeto do aeroporto para casa, os dois não trocaram uma só palavra. De vez em quando, eu pegava meu pai olhando pelo retrovisor interno e aposto que internamente ele estava torcendo para que meu relacionamento fosse alguma pegadinha. Foi horrível, principalmente considerando o motivo pelo qual tínhamos vindo ver meus pais. Mas espere só até eu contar a reação da minha mãe. Assim que os procedimentos oficiais do funeral acabaram, nos reunimos na casa da minha avó para jantar com nossos parentes mais próximos e amigos. Minha mãe parecia estar evitando olhar diretamente para mim e para o Jonathan, e ele, por sua vez, estava agindo de forma um pouco apreensiva e melancólica, digamos assim. Mas o estranho mesmo foi que em determinado momento, quando eu estava conversando com uma das velhas amigas da minha avó, notei pelo canto do olho que minha mãe estava conversando com o Jonathan. Foi esquisito, pois eu ainda não havia tido a oportunidade de apresentar um para o outro, mas ela já não parecia tão simpática. E mais, a mamãe estava tipo tentando expulsá-lo de lá, ou algo assim. Tentei terminar a conversa que estava tendo, mas você sabe como os idosos são. Quando começam a falar e a relembrar de alguma coisa, não dá para simplesmente dizer pare e virar as costas. De repente, minha mãe apareceu do nada e me puxou para o lado, como se estivesse nos escondendo atrás dos arbustos. Sussurrando bem nervosa, ela me disse para tirar o Jonathan de casa e prometer ter uma conversa particular com ela mais tarde, naquele mesmo dia. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas nunca vi minha mãe tão séria e tão persistente antes. Claro, corri para atender o pedido dela, porém eu não esperava que o Jonathan ficaria tão feliz em ir embora. Pensei que nós dois iríamos para outro lugar, mas ele disse que era melhor eu ficar e que me buscaria à noite se eu quisesse. Aquilo pareceu estranho, mas pensei que fosse porque ele provavelmente não estava muito feliz com a reação dos meus pais. Enfim, depois que todos os convidados foram embora, minha mãe e eu finalmente tivemos a conversa que ela mencionou antes. Ficou óbvio que aquele dia tinha sido horrível, e não só por causa do funeral. Mamãe disse que já conhecia o Jonathan. Eles tinham namorado cerca de 19 anos atrás, mas ele a traiu e ela resolveu se vingar namorando com meu pai. Pouco tempo depois, ela descobriu que estava grávida e os dois tiveram que se casar. Depois disso, minha mãe nunca mais viu o Jonathan.
E naquele dia, quando ela o viu e ele disse que estava lá comigo, ela estava prestes a armar um barraco, mas ficou com medo de meu pai desconfiar de alguma coisa. Parece que ele não sabia nada sobre o caso dos dois. Acho que naquele momento, se um dinossauro tivesse passado lá perto ou um cometa tivesse caído do espaço bem no meu colo, eu nem teria notado. Ninguém está preparado para ouvir esse tipo de notícia. E a história ainda não tinha acabado. Quando eu perguntei à mamãe se ela tinha certeza de que meu pai era mesmo meu pai, ela disse um sim meio duvidoso. Eu achei que fosse passar mal. Agora você entende por que não existe alguém mais pé frio em relacionamentos do que eu, né? Minha mãe também disse que sentia muito, mas que não poderia deixar eu ficar com o Jonathan sob hipótese alguma, principalmente por causa da idade dele. E pouco depois de termos começado a conversar, o discurso dela mudou de "sinto muito, meu bem" para "você enlouqueceu?" Mas o que eu realmente estava pensando naquele momento é se eu tinha me apaixonado pelo meu pai biológico. A conversa com o Jonathan foi bem mais difícil do que imaginei. Ele ficou arrasado, pois estava até pensando em me pedir em casamento, só para você ter uma ideia do quanto ele gostava de mim. Mas agora, desde que tinha descoberto quem era minha mãe, ele não conseguia sequer olhar para mim. E eu também não conseguia olhar para ele, que garantiu que era estéril, mas ainda assim fizemos um teste de DNA. Eu insisti, só para tirar aquela dúvida da cabeça, sabe? E graças a Deus deu negativo, ele não era meu pai. E aí ele foi embora para sempre. Voltou para seu negócio na Europa e eu fiquei em casa e comecei a me preparar para ir para a faculdade. Meus amigos voltaram da Itália e ficaram me questionando onde estava meu príncipe encantado. Mas eu nunca consegui dar uma boa resposta para eles. Claro, eu não poderia dizer a verdade. E meu pai, bem, ele ainda não sabe nada sobre minha mãe e o Jonathan, pelo menos até onde eu sei. Mas ele certamente deve ter gostado de saber que nós terminamos o namoro. Se você acha que a minha história merece o seu joinha, já sabe o que fazer. A propósito, quando você acha que eu conseguirei me apaixonar de novo? Deixe sua opinião nos comentários deste vídeo.